Domínio Público de hoje, vamos ter uma conversa com os vereadores eleitos pelo partido Podemos, Eliton Ávila e Ico Hemming. Ambos são suplentes nesta legislatura e agora terão suas próprias cadeiras no parlamento hamburguense. E para conduzir a entrevista comigo, conto com a participação da jornalista e colega Daniele Souza. Prazer, Eliton, ter aqui conosco. Faz um tempinho já que a gente não conversa, né? Ico, primeira vez. E Dani, obrigado mais uma vez por estarmos aqui debatendo esse momento importante para na nossa política e na nossa democracia. Eliton, começando contigo aí. Como é que foi a partir desse momento que tu te elege, então, sai da condição de suplência e assume uma cadeira no parlamento, no caso, assumir no ano que vem? Eu sempre digo, né, Jaime, uma eleição, assim que ela termina, já se inicia outra, né? E no ano de 2020 a gente teve uma eleição atípica, pela questão da pandemia, foi no dia 15 de novembro, e naquele momento, então, eu tinha ficado de suplente, eu obtive 905 votos, e no dia 16 de novembro eu já estava trabalhando, pensando nessa próxima eleição. Então, foi um trabalho contínuo ao longo dos 4 anos, onde a gente conseguiu entender a demanda da população, entender a demanda do nosso público, e conseguimos fazer um trabalho, né, ao longo dos 4 anos, e agora foi coroado, né, com uma vitória expressiva. E do teu partido tu foste o mais votado. Sim. Né? Então, para ti também era algo que tu tinha ideia de que seria o mais votado? Tu tinha trabalhado nesse ponto? Porque, afinal, dentro tu tem um candidato, que é o vereador Ito, que é um cara que está há bastante tempo aqui. Tu fizeste uma votação fantástica. Né? Como é que foi para ti isso? A gente tinha, internamente, lá no partido, a projeção de trabalhar para conquistar de 3 a 4 cadeiras. E dentro dessas possibilidades, a gente tinha um mapeamento ali, tanto na região norte, que é a nossa região de atuação, quanto nas demais regiões da cidade, para poder ter uma base do que a gente ia fazer de voto, né? Para poder atingir o nosso êxito, que era a nossa conquista, a nossa eleição, e também fazer uma votação expressiva para agregar na legenda, para a gente conseguir atingir 3, 4 cadeiras, que era a meta do partido. Sim. E o Ico é a mesma coisa, né? Foi o segundo mais votado do partido. Então, vocês são novos vereadores, né? Se elegeram, conquistaram a cadeira, e na mesma condição que o Eliton. Tu era suplente e agora passa, então, a ocupar uma cadeira no parlamento hamburguense. Sim, Jaime. Em 2020 concorri pela primeira vez, né? Pelo PDT, fiquei primeiro suplente, onde eu fiz 1.415 votos. E agora, em 2024, a gente pôs de novo o nome à disposição da comunidade, onde foi o segundo mais votado do partido Podemos, com 2.504 votos. E o diferente, vocês tinham, como a gente comentou antes do programa inicial, 6 puxadores de voto, né? 6 ex-parlamentares, a gente citou o caso do Carlinhos, né? Então, como foi para ti também ficar à frente de nomes que são tradicionais na política? A gente vem assim fazendo trabalho já há anos, entendeu? A gente trabalha há mais de 15 anos aí na área da saúde, eu e meu irmão também junto. Que é e desde que a gente perdeu, desde 2020, quando fiquei na primeira suplência, a gente vem trabalhando, focando sempre na área da saúde, fazendo um trabalho voluntário, principalmente lá no bairro Canudos, que é nosso bairro de maior atuação, né? E a comunidade que procura a gente aí sempre no dia a dia aí, para as demandas, a gente sempre está à disposição também. Ico, tu foste eleito, né? O teu nome na urna é irmão enfermeiro Vilmar. Qual é o papel do teu irmão, né? Desse ex-vereador aqui da casa, nessa tua eleição? O Vilmar vai estar junto comigo aí na Câmara, ajudando principalmente na área da saúde, né? E a gente pôs o nome do irmão do enfermeiro Vilmar na eleição. Foi uma estratégia de marketing nosso, que a gente já tinha colocado em 2020, entendeu? E agora ainda o maior revelante que a gente entendeu, porque a gente tinha candidatos que era Ica e era Ito. E o meu apelido é Ico. E o meu nome é Tarcísio, e tinha o candidato Tarcísio Zimmermann, que era um candidato a prefeito também. E que se criou uma confusão. E daí a gente achou melhor a ideia, colocar como a gente já tinha colocado em 2020, onde que, inclusive, a Justiça Eleitoral aceitou, porém, na hora de digitar o meu número, o 2222, aparecia somente a minha foto. Então as pessoas sabiam quem estava votando. Mas, pois é, agora tu falaste Ico, Ito, Ica, quer dizer,
vai acontecer isso, né? Só o Tarcísio não vai ser o prefeito, mas vai acontecer isso. Sim. Isso dá uma Vocês confusão, vão estar entendeu? aqui, né? No entanto, que as pessoas me ligam até hoje, Sim. me ligam, eu quero falar com o Ica. O Ica. Sim. Não é o Ica, é o Ico. O irmão do Vilmar? Sim, ele mesmo. Entendeu? Ele queria essa Eu confusão. quero ver, né, Dani? Porque ano que vem a gente vai estar aqui, né? Sim. Vocês vão estar aqui, vocês vão estar, né, conversando dentro do parlamento, e aí um parlamentar, não, eu quero falar com o Ica. Não, é o Ico? Não, é o Ito, peraí. Como é que vai ser isso Uma também, confusão. né? Vai ser uma confusão. Sim. Eu queria perguntar para o Wellington, né? O Wellington teve uma atuação ao longo desse governo como na assistência social, né? Essa vai ser uma das bandeiras do teu mandato. Quais serão as principais bandeiras do teu mandato aqui na casa? Dani, a gente vai trabalhar a questão da área social, né, que é uma das nossas pautas, principalmente a questão de descentralização do serviço público, que eu acredito que isso é muito importante, porque hoje dentro das comunidades a gente percebe que tem famílias volumosas e muitas pessoas acabam muitas vezes não tendo esse contato de a informação necessária para ir na prefeitura, muitas vezes acaba perdendo um benefício, não sabe muitas vezes, se muda para Novo Hamburgo, não sabe qual que é o procedimento para fazer uma atualização do cartão do SUS. Então, hoje, uma das nossas pautas vai ser a questão do social, descentralizar serviço público, que era algo que dava certo. Quando eu era secretário de assistência social, um sábado por mês, a gente ia dentro das comunidades, íamos no Quefas, Santo Afonso, Canudos, na região lá do Boa Saúde, que são as regiões com mais vulnerabilidade social aqui dentro de Novo Hamburgo, e levava esse tipo de serviço. CAD único móvel, parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Então, para as pessoas terem acesso. E quando as pessoas voltam, o X da questão, tem famílias volumosas e muitas vezes essas mães, esses pais, eles não têm com quem deixar essas crianças. E também tem a questão do transporte. Isso que eu ia citar. E os que têm, muitas vezes, têm a dificuldade do transporte. Quando precisa de um serviço social, ou tu consegue no CRAS ou vem na Casa da Cidadania. Mas quando precisa de um serviço da área da saúde, tem que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E tem mais essa questão do transporte público que a gente vai ter, que acredito que essa legislatura vai ter como uma das missões buscar, encontrar soluções de forma conjunta. Desatar esse nó, né? Exato. Que está bem complexa a situação também. Exatamente. E a questão de um atendimento mais humanizado na área da saúde. Vão ser pautas assim, que é algo em comum, tanto do Wellington, eu acredito do Ico, a gente tem essa questão da área da saúde e um atendimento humanizado. Isso que a gente percebe que a comunidade nos demanda, seja no posto de saúde, seja nas UPAs, seja no hospital geral, a questão do atendimento humanizado é o que a comunidade nos cobra cada vez mais. E a gente tem que trabalhar essa cultura, tanto com os profissionais da área da saúde e principalmente também com a comunidade. Eu acredito que a gente vai ter que ser esse elo para mediar, porque os profissionais da saúde muitas vezes alegam que a comunidade muitas vezes cobra de uma forma que não tem que ser e a comunidade aborda que muitas vezes procura o serviço e acabam não sendo atendidos da maneira que desejam. Então, eu acredito que vai ser também uma missão bem importante que a gente vai dialogar com os futuros secretários de saúde, com a futura gestão aí para a gente buscar, de certa forma, encontrar saídas, né? Vou falar primeiro com o Ica. O Ico, viu? Olha, viu? Eu sabia que ia ser isso. Ico, qual foi o momento marcante para ti nesse processo aí da campanha? O que te marcou mais? Porque vocês, né? É a tua segunda eleição. E aí tu é eleito. Mas antes de ser eleito, tinha campanha. O que para ti te marcou mais durante essa caminhada e até a eleição? Cara, assim, a eleição nossa, assim, para quem esteve junto com nós durante os 45 dias, assim, foi uma campanha, assim, ó, custo zero quase. Todas as pessoas voluntárias. Nós tinha 6, 7 bandeiras para a campanha toda. Nós tinha poucos materiais, entendeu? Daí tu saía para a rua, tu via aqueles banner de vários candidatos, pessoas sendo pagas pelos candidatos para sair na rua. Então, as pessoas chegavam só nas casas, largavam as propagandas nas caixinhas. Entendeu? A gente fez um trabalho diferente, com pouco recurso, entendeu? Pessoas voluntárias, a gente fomos nas casas, conversamos com as pessoas.
entendeu? O que mais marcou isso, que fomos, humildemente, nós fomos bem humildes, entendeu? Sim. Uma campanha assim, ó, que marcou foi essa caminhada. Essa caminhada assim, bem humilde com as pessoas ali, trabalhando junto com nós ali, só para o almoço, para o café da tarde, às vezes a gente fazia alguma janta, entendeu? Enquanto os outros candidatos aí era... Bom, eu não vi nenhum wind banner do Wellington, então também vou perguntar para ele como é que foi para ti, Wellington? O que foi marcante para ti na campanha? Eu e o Ico, assim que passou a eleição, né, foi num domingo, na terça-feira a gente marcou um café até para dialogar, conversar, algumas questões também partidárias, e o que mais marcou foi que foi uma campanha semelhante. Eu lembro que num determinado momento, era um sábado de tarde, as nossas campanhas se cruzaram lá pela região, lá da Vila das Flores ali. E campanhas semelhantes, com um grupo de pessoas voluntárias, meia dúzia de bandeira, material também, se percebia, a gente tinha menos materiais que os demais. E a questão de wind banner foi bem engraçado, Jaime. Chegaste a ter? Eu fiz 4, acabaram sumindo 2, eu até registrei naquele momento um boletim de ocorrência, e depois na reta final eu consegui ali fazer mais alguns, mas ao todo eu acredito que eu tive 8 wind banners. Daí eu deixava estrategicamente mais na nossa região de atuação lá, que era o viaduto lá da RS 239, 2 ali na Vitor Hugo ali. Vocês acham que o corpo a corpo ainda é o que mais funciona nas campanhas políticas? Principalmente de vereador, né? Eu acredito que a chave, assim, tanto a nossa eleição, e com base agora no que o Ico passou, a nossa vitória passou por isso. Foi uma campanha corpo a corpo, casa por casa, um trabalho contínuo ao longo dos 4 anos, porque o que a gente mais ouvia? Chega tempo de eleição, todo mundo aparece, indiferente à opinião política da pessoa, se ela é de direita ou de esquerda. Então, chegou o tempo de eleição, tá vindo todo mundo. E se a gente não tivesse um trabalho contínuo ao longo desses 4 anos, de sempre estar presente, eu acredito que muitas candidaturas tradicionais ficaram de fora por isso. Eles não souberam entender. O eleitor mudou a percepção. Hoje, graças à rede social, por exemplo, eles têm acesso às votações, eles têm acesso aos requerimentos, eles têm acesso aonde o vereador está, aonde o vereador deixa de ir. E eu acredito, até para as próximas eleições que aí virão, o candidato de gabinete, assim, ele pode até se eleger, mas ele vai penar. Vai penar. E se tu não tiver um trabalho contínuo com a comunidade, estar presente, muitas vezes tem que ser para dizer um retorno. Ser transparente, isso é da minha alçada, eu consigo, está ao meu alcance. Isso, infelizmente, não é competência do vereador, não está ao nosso alcance, eu não vou conseguir solucionar. Porque o eleitor quer a transparência. Ele não quer que seja solucionado apenas. Se tu ser transparente, explicar, essa situação eu não consigo, porque não depende só do vereador, não depende só do departamento, da secretaria específica, isso depende do departamento estadual, não é só nosso. Eu acredito que tu vai criando um elo, vai criando confiança e, querendo ou não, tu vai tendo aquelas pessoas para acompanhar o trabalho, né? Mas o corpo a corpo. Tu falaste das redes sociais. Tu usaste muito, né? Vi muito material teu no Instagram. Tu acha que essa plataforma se tornou importante para o processo eleitoral? Eu acredito que sim. A gente que as candidaturas que souberem entender a importância da rede social, elas saíram na frente das demais. Porque antes da eleição, tu tem um período de pré-campanha que a legislação permite. E nesse período de pré-campanha, tu pode estar automaticamente conversando com o eleitor sobre tudo. Tu só não pode pedir voto e falar o teu número. Porque tu pode conversar nas causas que tu defende, tu pode dialogar com a região de atuação que tu tem. Eu fiz 3.096 votos. 1.927 foi na região da Zona Norte. E os demais votos foram 1.175, se eu não me engano, foram fora da região da Zona Norte. E isso foi graças ao trabalho tua mensagem chegou para esses também, outros. né? Porque a gente tinha 5, 6 voluntários, então a gente não tinha braço para abraçar toda a cidade. Então, principalmente o voto de fora é graças, eu acredito, a parcela da rede social. O pessoal acompanhou, o pessoal se identificou. E aquele sentimento de mudança que eu acredito que abraçou a cidade toda. Tanto na escolha do candidato a prefeito, quanto nos vereadores, que estão 9 hoje aí, novos, né? Sim, 9 novos, né? Sim, vai ser uma
A gente conversou né, já com alguns eleitos aqui, alguns que são da base de governo, outros não. Queria saber como é que vai ser a relação de vocês com o prefeito eleito, se já chegaram a ter alguma conversa, né, com o pessoal do Progressistas, como é que vai ser essa atuação? A gente do Partido Podemos tinha uma linha ali dos 3 vereadores, entendeu? Junto com a executiva, mas inclusive eu já tive uma conversa com o prefeito eleito, entendeu? Mas uma conversa formal, nada assim de base ou oposição, assim, entendeu? Uma conversa mais formal, daqueles expor o posicionamento deles, as ideias deles, e eu fiz um questionamento mais na área da saúde, que é a área que a gente mais atua, né? Mas isso vai ser uma decisão do partido aí depois. E eu trago um exemplo específico, né? As urnas, elas foram claras, né? Elas deram resultado tanto na escolha do executivo quanto na escolha do legislativo, da mudança. E eu acredito que tanto o voto que o Ico teve, que o Wellington teve, e até outros parlamentares, o que a gente percebia muito da comunidade. Eu vou votar em ti, mas para prefeito eu vou votar em outro. E esse outro, muitas vezes, era o Gustavo, que foi eleito, muitas vezes era o Tarciso, o Fufo, o Raiza, a Tânia, que estava na nossa coligação. E eu acredito que a eleição, ela encerra ali, depois do seu resultado, os eleitos têm a responsabilidade de fazer a gestão e entregar os resultados que a comunidade espera. E a gente tem dialogado bastante internamente. Eu, particularmente, ainda não tive esse contato direto com o prefeito. A gente sempre teve uma relação diplomática boa. E a gente tem um entendimento específico. O que vem para agregar, para desenvolver a cidade de Novo Hamburgo, a gente tem que ser parceiro. Não é uma questão de ser base ou oposição. Se vai vir, por exemplo, um projeto para trazer indústrias, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para gerar arrecadação, não tem por que a gente ser contra, né? A gente sempre tem que ser favorável à cidade, indiferente o prefeito. E acredito que sim, o Gustavo vai procurar os parlamentares, vai expor o que ele acredita que o plano de governo, que ele acredita que a gente pode colaborar, e a gente sempre está à disposição, indiferente. A gente tem que mudar essa temática muitas vezes. Trazer um exemplo de Brasília. Ganhou um lado, particularmente, uma parte, por questão ideológica, é a oposição. Mas se vai agregar, a gente tem que somar. Mas a gente pode citar esse exemplo, por exemplo. No governo Lula tem na base o PP. Sim. E uma grande parte dos deputados do PL votam de acordo com o governo. E o PL está vinculado ao ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, isso... Às vezes a gente fala, tem a questão do fisiologismo e tem a questão do pragmatismo. Sim. Então, tem essa ideia de ser pragmático durante o teu trabalho, o teu mandato. A gente tem que pensar no desenvolvimento da cidade, né? E o Ico comentou algo bem importante, que é a relação partidária. Vamos pegar um exemplo. O primeiro, aqui em Novo Hamburgo, o vereador mais votado e o terceiro vereador mais votado, eles ficaram de fora. Por quê? Ocuparam partidos que não atingiram o coeficiente eleitoral. Sim, que é o Preto Kaiser, né? E o vereador Fernando. Sapucaia do Sul, a Gabriela, e São Leopoldo Lemos. Os vereadores mais votados não atingiram o êxito. Desde a era Vargas, historicamente, não se existe a possibilidade de ter candidatura independente. Então, quando tu ganha, né? Tu ganha com a construção partidária. O Podemos tem 3, tem eu, tem o Ico e o Ito. Sim. Mas foi um trabalho coletivo dos outros 12. Sim, porque eu sozinho não ia me eleger, o Ico sozinho não ia se eleger. Então é importante, sim, a gente sabe que o vereador ele tem autonomia, a independência nos seus posicionamentos, mas a gente, de certa forma, trabalhar em conjunto, seja na questão de decisões aqui dentro da Câmara de Vereadores, seja em questão do Executivo. É muito importante a gente ter uma sintonia com o partido, com a bancada. A gente sabe, o Ico tem a sua visão, eu tenho a minha, o Ito, que está aí há inúmeros mandatos, tem a dele, mas a gente conversou já em determinado momento, não digo que sempre a gente vai estar por questões... Convergente, né? Claro, tem a convergência,
E o mandato Mas é teu, né? sempre Cada que um possível, o sempre Ico que... conquistou o dele, tu conquistou o teu. Isso. É o dele vereador e do Ico. partido. É do né? partido, O mandato mas do é o que eu partido. digo. Mas eu São- sempre que possível, né? A gente, se puder caminhar junto, melhor. Sim, Até pra perfeito. gente sair fortalecido. Sim. Porque eu vou pegar um exemplo, comissões. Eu tenho um entendimento que, e justo, a causa... O Ico, por exemplo, foi um ativista na área da saúde. Ele é um ativista na área da saúde. E ele tem a legitimidade, de, por exemplo, de participar da pleitear. comissão da saúde. E se a gente tiver unido como partido nessas decisões, a comissão de saúde é uma comissão importante, possivelmente, né, legitimidade, a causa que ele acredita é importante, ele está ali. E aí eu digo, a importância da gente estar junto com o partido. Em escolha de comissão, escolha de direção, de mesa. Então, eu acredito que a gente tem que Bom, ter era essa a pergunta a próxima que eu iria te fazer. Vou te fazer. Citaste a mesa diretora. Tu tens pretensão de presidir a casa, de estar à frente em algum desses 4 anos? A Rádio Corredor já nos trouxe alguma coisa nesse sentido. Ele mesmo falou na entrevista do Dudu News. Né? Falaste da tua intenção, da tua vontade. Eu comentei também o seguinte, eu vou pegar um exemplo, uma atitude republicana que tem a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Indiferente o governador eleito, se já teve governador de esquerda, de direita, se tem a questão das maiores bancadas. E desde o primeiro momento eu tenho comentado a possibilidade das maiores bancadas terem vez. Um ano. Exatamente, vamos pegar um exemplo. Por votação de coeficiente eleitoral, primeiro o partido mais votado na legenda foi o Progressistas, o segundo foi o Podemos e o terceiro o MDB. Então, eu acredito que a gente pode trazer esse exemplo de lá para cá. As maiores bancadas terem, sim, hoje as suas representações. E aí, internamente, cada partido delibera. Se o Progressista tem interesse em colocar um, eles deliberam o representante deles. Se o Podemos tem interesse em participar da mesa, os vereadores do Podemos vão sentar ali. Quem tem interesse? O MDB é a mesma coisa, né? Sim. Mas é algo que precisa avançar, né? Então não é uma tradição aqui. Não é uma tradição. Foi algo que um fato novo. Foi algo que eu lancei e eu acredito que até pela questão democrática. Seria legal hoje. E se fala muito, né? Uma das críticas que a casa sofre é de ser um puxadinho da prefeitura. Isso. Tu acredita que assim a casa se tornaria mais independente? Mais independente e mais democrática. Porque um dos objetivos da gente trabalhar a nossa candidatura seria justamente para isso. Eu acredito, historicamente, a questão governamental. O prefeito ele pode ter relações pessoais com os parlamentares e os acordos, os combinados que se tiver entre o prefeito e o parlamentar é uma coisa. E a questão do andamento aqui da casa é outra. Então, isso, querendo ou não, quebraria essa cultura de, historicamente, o legislativo ser um puxadinho do executivo. E eu não estou dizendo para esse momento, é isso que tu comentou, historicamente. E já que a cidade, ela renovou, de 14, ela renovou 9. Ela deu... Teremos 3 mulheres pela primeira vez. Deu recado, eleitas. né? Exato. 3 mulheres pela porque a primeira gente vez. não pensar diferente, né? Então... Mas volto a dizer, se eu tivesse que defender hoje uma tese aqui, eu defenderia essa, das maiores bancadas, até porque tu tá dando legitimidade ao que a urna disse. E a urna é o povo. Hoje, os 14 estão aqui graças à população. E é algo que eu tô defendendo assim internamente. E quem elegeu 2 foi o PT. PT. Então, Ico. Ico. Não é? Ico. A gente, como o Elton disse, tu é muito vinculado à área de saúde, né? Então, provavelmente vai pleitear a comissão de saúde. Mas tem uma questão aqui que aconteceu nessa semana, que é o plano diretor. E isso vai impactar, da mesma forma que tu citaste, as questões de progresso, de desenvolvimento, indústrias, depois planejamento, empreendimentos imobiliários. Vocês vão ter, né? Provavelmente vai ser no ano que vem, porque a Cojur pediu 15 dias de vista no projeto do plano diretor, e isso vai, então, talvez empurrar para a próxima legislatura. Como é que tu vê também isso? Vocês vão ter que tratar de assuntos tão difíceis, né? Porque o plano diretor, a gente está com ele atrasado, porque a última revisão dele foi há 12 anos atrás. Né? Como é que é para ti, então, enfrentar esses temas tão... assim, tá chegando, já vai ter que encarar uma baita de uma responsabilidade. A gente trabalha mais na área da saúde, tá?
onde a gente vai fazer uma fiscalização nos postos de saúde, nas UPAs, no hospital geral, na farmácia comunitária. O plano diretor eu não cheguei a ver ainda ele. Com certeza vou dar uma estudada nele também. E a gente vai lutar por melhoria na área da saúde. Entendeu? Vamos ver como a prefeitura agora vai entregar dia 31 de dezembro, né? Para o próximo governo. Vai ter alguma dívida, principalmente na área da saúde, né? Isso também vai impactar ali na frente, através de recursos, cirurgias. Tudo fica para 2025. E onde que, se houver uma penalização, quem vai sofrer vai ser a comunidade, né? Sim. Que realmente precisa, pague seus impostos. Sim. E que precisa de uma atenção especial. Eu quero trazer, já que o Jaime citou o plano diretor, a gente tem um plano que ele foi construído ao longo dos 2 últimos anos, mas a gente teve um impacto significativamente na cidade por conta da tragédia climática. Né? Vocês acreditam que precisa ser revisto esse plano, precisa se pensar os espaços, principalmente aqueles que foram mais atingidos, né? Como lá Vila Palmeira, Iguaçu. Acham que há uma possibilidade de rever esse plano que está posto aí? Eu tenho um entendimento que não apenas rever, eu acredito que uma das coisas que a gente vai propor logo no primeiro momento é a questão de uma comissão específica para isso. Porque se a gente trabalha com a conscientização, é óbvio, a enchente agora de abril, maio, junho, ninguém esperava. Mas a gente tem que ter, no mínimo, uma política pública de prevenção. E a gente vai ter que abordar agora com os demais parlamentares. O segredo dessa legislatura que vai vir agora, como renovou a 9, a gente tem que ter a grandeza de deixar muitas vezes o interesse particular ou o interesse partidário de lado. A gente tem que trabalhar de forma conjunta. E nessa questão, tanto do plano do diretor, eu acredito que focar apenas na comissão do meio ambiente, eu acredito que vai ser muito válido, porque a comissão, ela é 3, é um presidente, um relator e um secretário. E a gente faz uma comissão específica para pautar esse tema ali, acredito que consiga colocar 5, 6, é mais pessoas pensantes, é mais ideias, é mais colaboração, e sempre se colocar à disposição desse próximo secretariado que vai vir. Porque eu sentia muitas vezes, quando eu era secretário de Ciência Social, muitas vezes a questão do secretário era só para cobrar. E tem que ter a cobrança, é o papel do vereador fiscalizar e cobrar, mas a gente também tem que contribuir com ideias, a gente tem que contribuir com sugestão, a gente tem que contribuir se colocando à disposição, entendendo, porque cobrar é muito fácil. E acho que também ouvir especialistas na área, né? A gente tem aqui na Câmara uma escola do Legislativo que também pode possibilitar os vereadores, assessores, um treinamento em algumas áreas, né? Para poder analisar melhor algumas matérias. Vocês acham que é importante também buscar esse conhecimento nessas matérias mais complexas que vocês vão ter que votar? Sim, isso é importante, buscar mais conhecimento com especialistas que entendem da área, né? Que nem lá no bairro Canudos, lá a gente tem a casa de bombas da Kipling, que tá lá só as paredes. Sim, entendeu? precisa ser já passou entregue, vários e vários anos de prefeitos que passaram na prefeitura aí e não aconteceu nada, entendeu? E a população lá clama por aquilo lá, que é uma obra que já de promessas agora de campanha também, onde que praticamente todos os candidatos a prefeito prometeram, entendeu? E vão aguardar para o ano 2025. Tem uma casa de bombas, além da Santo Afonso, tem uma prevista... Já tem uma estrutura, né, iniciada. Tem uma obra na Kipling. Que nunca funcionou? Nunca funcionou. Uma obra inacabada. Vamos torcer que o próximo prefeito, agora o Gustavo Fink, resolve a situação da população lá. É uma das promessas. É uma das promessas de campanha também, entendeu? E voltando ali àquela questão ambiental, vou te dar um exemplo. Nos próximos dias vai ter uma formação ali a URGS colocou à disposição, inclusive eu já me inscrevi na temática da questão ambiental para a gente se capacitar. E a gente também tem que trazer para esse debate a Fundação Liberato, a Fevale, porque as cidades ao redor, nem todo mundo muitas vezes tem o conhecimento que Novo Hamburgo tem. Tanto na Fevale quanto na Liberato, os nossos profissionais aqui, os agentes públicos, em diferentes esferas, eles também, o que eu fico muito contente,
Vou citar aí desde a Fundação de Saúde, a Comus, a Comura, a própria Câmara de Vereadores, a Prefeitura, os funcionários, a gente sente que eles sempre estão à disposição para aprender mais, para se capacitar, para se qualificar, para entregar um resultado e um atendimento melhor, né? Então a gente também tem que investir nisso, nessa qualificação, nessa capacitação aí para a gente ter pessoas que consigam agregar e colaborar para esse desenvolvimento, porque é muito mais prático tu valorizar os de casa do que tu ir lá gastar milhões numa consultoria que sabe lá quando vão entregar resultado e quando combinam de entregar o resultado já pedem prazos. E depois quem tem que executar o serviço são os servidores, né? Eu sou dessa tese de qualificar e capacitar os profissionais da área pública, porque a gente estabelece depois um fluxo de metas ali e, querendo ou não, é o que vai ser o executador final. Porque muitas vezes aqui se pensa uma empresa ou consultoria especificamente, pensa uma forma, mas na hora de executar é o pessoal que está na ponta que sabe. Então, quando eu era secretário de Assistência Social, a gente vivia muito essas questões e eu sempre frisava, vamos qualificar os nossos profissionais aqui, os nossos agentes, porque eles estão na ponta, eles sabem realmente como abordar, como faz, né? E a gente entende que tem temas mais específicos que se precisa, né, ter essa questão de consultoria, principalmente em área de finanças, muitas vezes, né? E agora não estou criticando, não estou criticando essa questão de consultoria, mas eu acredito que também a gente tem que olhar com um olhar de qualificar o servidor. Não vou antecipar, vou deixar a Dani fazer uma pergunta que ela sempre faz, mas só contextualizando, a gente está terminando 8 anos, né? Uma prefeitura que tem uns números apresentando uma dificuldade chegando ao final desse período com bastante dificuldade financeira, e agora vai antecipar o IPTU, ou seja, para trazer recursos por caixa. Isso não vai... Normalmente o IPTU é para o próximo ano. E o próximo prefeito não vai ter esse recurso disponível, que é o IPTU que está sendo pago em 2024, que vai atender as demandas do governo que sai em 2024. E a Dani sempre faz a pergunta dos dias. Então, vou deixar para Sim, a gente tem o famoso 100 dias, né, de governo, que é quando se espera que minimamente se entregue alguma coisa ou o planejamento das ações para os próximos 4 anos. Qual é o tempo que vocês esperam, assim, acham aceitável para o governo tomar pé da situação, né, poder dizer o que ele vai fazer, quais são as primeiras entregas possíveis para a população? Sempre, geralmente, quem está assumindo o governo, né, tem os primeiros 100 dias. Eu acredito, particularmente, que vai além disso. Isso vai chegar ali até final do ano. Entendeu? Até final do ano, mais de 100 dias, porque a situação na cidade está caótica, entendeu? Na saúde, segurança pública, educação. É só sair nas ruas e as pessoas te abordam, te perguntam, referente às creches, muitas pessoas que não têm vaga na creche, o pai e a mãe precisam trabalhar, entendeu? E a gente está muito naquela esperança de promessa de campanha, entendeu? Que a gente vai fazer, que a gente vai resolver, e a gente vai estar junto aqui na Câmara de Vereadores para ser um elo junto ao governo municipal, para tudo que vem em benefício da comunidade, a gente estar junto com o próximo governo. Eu acredito, eu li um livro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, do Ciro na época, e tem essa questão dos 100 dias, mas eu acredito que um governo, indiferente à questão ideológica que ele representa, ele tem que ter ali a questão de 6 meses. Eu acredito que em 6 meses ele vai poder montar as equipes de acordo com as suas realidades, as suas necessidades, e a partir de 6 meses, sim, vai ter que sair relatório. Vai ter que sair relatório de gestão, vai ter que sair relatório de planejamentos futuros. Então, o prefeito novo vai assumir dia 1º de janeiro. A gente não vai criar as soluções do dia para a noite, mas eu acredito que em 6 meses o secretariado que vem aí, eles vão, né, é um tempo suficiente para eles avaliar o que deu errado, o que deu certo, o que eles pretendem fazer, né?
E é o tempo, volto a dizer, aquela questão que muitas vezes cada parlamentar tem sua visão, né? Mas eu acredito que 6 meses é um panorama, eu acredito que é um tempo necessário para que consigam a Secretaria de Saúde, os problemas são esses. Então eles vão ter 6 meses para avaliar. Nos próximos 3 anos e meio, a gente está pensando em fazer uma política pública, sim. E isso é algo que, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com o prefeito eleito, que se vire essa chave. Tem 2 situações que tem que marcar. A primeira é aquela questão, Dani, que a gente já trouxe da Câmara não ser um puxadinho do Executivo. E a segunda é se pensar uma política pública a médio e a longo prazo. Vou trazer um exemplo rápido aqui, Curitiba. Em 1980, os prefeitos de Curitiba eles fizeram um pacto na questão de urbanização e arquitetura da cidade. Indiferente o prefeito que se elegesse, aquela temática de política plano de pública, estado, né? aquele plano tinha que seguir à risca. Não E hoje, vamos pegar um exemplo, Curitiba é uma das melhores cidades de se viver no país. Sim. A questão do urbanismo, a questão de arquitetura. Locomoção, né? Então, eu acredito que se o prefeito eleito vir com essa visão, é óbvio, ele não vai conseguir abraçar todas as causas, mas ele selecionar 2, 3. A gente tem que fazer uma política pública de entrega para a cidade. Sabe? Vai ser no transporte público. Vai ter que passar aqui pela Câmara, né? Vai ser Exato. E a gente está com a disposição de auxiliar na construção, se colocar. Porque o principal legado, eu acredito que a gente tem que ter como político, como ser político, seja na Câmara, seja na Prefeitura, é deixar um legado. Quem entra na política com outros interesses, muitas vezes tem um caminho limitado. E se tu entra com a questão de deixar um legado, você tá uma pessoa que eu não conheço, mas não tem uma escola pública que eu não vou e que não comento, que era o Sarlé, que foi um secretário de educação num determinado período da cidade. Todo mundo comenta um legado positivo que esse ex-secretário disse. E eu quero que meu nome seja lembrado no futuro dessa forma, pelo um legado positivo de políticas públicas que a gente ajudou a construir para a cidade. Que é o real objetivo, a real essência da política, né? Acho que deixar essa legado. É a pergunta final do Jair. Desculpa. Até esse ideia que seria o legado. Mas vendo tantas coisas que tem, né, no caso, você citaste 6 meses, o Ico falou em 1 ano, mas o papel da Câmara, o que cabe à Câmara trabalhar de forma mais intensiva nesses primeiros meses para vocês? O que deve ser atacado? Que problemas devem ser enfrentados? A gente vai... Tu citaste a questão da saúde, que a gente sabe. Tem a questão do Hospital do Câncer, que a gente quer trazer para cá. Eu quero logo, juntamente com os vários vereadores ali, formar uma comissão da oncologia, entendeu? Porque isso é uma coisa assim, nós recebemos ligação todo dia, todos os dias, de pessoas que precisam ir a Taquara, pessoas que não têm o transporte, pessoas que usam sonda, vai pela prefeitura, vai no horário de manhã, volta ao meio-dia. E lá em Taquara é tudo hora marcada. Se é 8 horas, te chamou 8 horas, 8h30 já está liberado. Tem que esperar até meio-dia para te vir com o transporte público. E às vezes, claro, tem pessoas que têm um meio de transporte para ir, carro próprio, né? Mas debilita, né? Quem está mais cansado, as pessoas, entendeu? Isso é uma demanda que chega bastante para a gente aí. Então, e que a gente vai fazer um dos papéis na área da saúde ali, criar uma comissão da volta da oncologia para Novo Hamburgo. Sim. E tu, Hélio? E eu acredito que tem alguns problemas crônicos na cidade. Mas se a gente pegar a questão que afeta a maioria dos hamburguenses hoje, é a questão do transporte público e a questão da oncologia, né? E eu acredito que nós, como vereadores, a gente tem que ter um papel importante e trazer também esse protagonismo para dentro da Câmara. E é muito conversa de bastidor, né? Mas o que se comenta? Que o prefeito eleito tem o interesse de colocar uma estrutura e trazer a oncologia para cá. E eu acredito que o papel fundamental que essa próxima legislatura vai ter, tem uma renovação grande, tem políticos mais tradicionais que foram reeleitos, e os novos que estão tendo o primeiro contato agora com a política,
a gente também tem que trabalhar a questão de buscar parcerias, emendas parlamentares. Então, vamos pegar um exemplo. A gente tem um contato, o Wellington tem a sua representação na Câmara Federal. O Ico tem o deputado federal dele, que ele tem um contato direto, e assim os demais. Então, se cada parlamentar, no meu entendimento, fazer o contato com seus deputados, indiferente o valor. E até o ISUR, né? No caso, a gente tem o ISUR, que é um deputado atuante também. Deputado estadual, deputado federal. Porque se dizem que o anexo ali, ele não comportaria. Não comporta. E não tem... O novo. Exato. E não tem previsão ali por causa que falta orçamento, falta recurso. Então, de primeiro momento, nós fazer um acordo, um combinado, os 14, de tudo que é destino de verba, pelo menos nesse primeiro ano, destina para finalização das emendas diretas, para finalizar ali a estrutura, faz um contato com o próximo secretário de Fazenda, quanto falta, vão para Brasília. Se cada um de nós trazer uma quantidade, e depois a gente busca parcerias. De grão em grão, né? Exato, para a gente finalizar. Não vai dar para fazer oncologia ali, mas querendo ou não, já se construiu 40%. Nós tem que, de certa forma, finalizar. Vai melhorar muito, né? O atendimento do hospital com outras demandas. Exatamente. Então, a gente tem que fazer... eu vou lançar essa ideia, não sei se todo mundo vai aderir, né? Mas buscar recursos nesse primeiro ano para a gente tentar finalizar ali aquela obra do hospital para que a gente consiga, querendo ou não, né? Melhorar. Hoje, que é a questão da saúde, e o transporte público, né? Trabalhar a ideia ali de 6 meses, volto a dizer, aquela questão dos 6 meses vale tanto para o executivo quanto agora para essa empresa que está aí, para buscar se organizar. Se em 6 meses não se adequarem, né, se começa um processo e tem que dar lugar para quem queira, né, quem tem atendimento qualificado e um prestador, né, com responsabilidade, principalmente com o usuário do serviço público e de transporte. Dani, tem mais alguma questão? Não, eu acho que é isso. Assim, eu queria né, parabenizar mais uma vez vocês pela eleição, dizer que colocar a casa à disposição, né? Nós servidores aqui estamos aguardando, né, os novos vereadores, né, já fazendo essas conversas, e esperamos vocês no dia 1º de janeiro, então, para tomar posse, para serem os novos representantes da população hamburguense. Obrigado. Fala alguma coisa de legado. É que eu ia te pedir, eu ia só fazer uma questão assim. Né? Não, de maneira nenhuma. Mas assim, nesse horizonte de tempo, passando-se 4 anos, né? O que vocês imaginam deixar de legado? Né, no caso, o Ico terminou lá os 4 anos, tudo bem, pode se candidatar de novo, mas o que quer deixar como missão cumprida? A missão cumprida é mais na área da saúde, né? Que é a área que a gente trabalha há muitos anos, entendeu? Porque geralmente assim, as pessoas nos procuram obras, mas daí já paga o IPTU alto, entendeu? É uma obrigação do poder público ir lá e fechar um buraco, abrir a calçada, tapar a calçada, entendeu? Sim. E a saúde não. A saúde, quanto mais precisa, pergunta para 1, para 2, 3, vou ver, não vou ver. E a gente está sempre à disposição lá da comunidade. Isso é um legado que fica marcado. Saúde. Sim. Entendeu? Quando eu precisei de saúde, eu consegui contar com a pessoa certa lá. Entendeu? Eu vou te dizer uma coisa também. Isso que a gente escutou muito durante as eleições. Sim. Entendeu? Tinha pessoas que eu nem conhecia, mas que a gente, num certo momento, a gente ajudou. Sim. E daí passou para o pai, para o filho, para o vô, para a avó. Isso é um legado. Sim. A gente nem conhece a pessoa, ajudou de coração, mas depois ali de 5, 6 anos, as pessoas ainda reconhecem que naquele momento que mais precisou, a gente teve à disposição ali. E vocês vão ter um outro compromisso também para tentar resolver, que é a questão da saúde do servidor público, com o IPAZEM. Do IPAZEM também. Né? Então isso também é uma questão que vocês vão ter em 4 anos aí, descascar esses abacaxi aí, porque o servidor também precisa de saúde. Com certeza. Né, a população, porque nós também somos cidadãos, né, de Novo Hamburgo. Com certeza. E aí, Tom, e o teu legado? Eu sempre carrego uma frase comigo ali que a gente só vai combater as desigualdades sociais criando novas oportunidades. E eu acredito
e vou trabalhar para isso, para que a nossa cidade seja uma cidade com mais oportunidades para todos. A gente tem que, para as camadas mais humildes da comunidade, a gente tem que fazer parcerias público-privada para inserir os jovens da comunidade dentro do mercado de trabalho, qualificar e capacitar. A gente tem que trabalhar, por exemplo, para outra camada da comunidade, que é a camada mais elitizada, a questão de buscar ser um facilitador, para não ter tanta burocracia, para os empreendedores, investidores virem investir na cidade também, porque isso é desenvolvimento. Dinheiro Tu novo, vai né? estar ajudando. Dinheiro novo. Exatamente. Tanto as pessoas que mais precisam, quanto as pessoas que querem chegar para fazerem parte dessa história. E a questão do serviço público ali, o legado que a gente quer deixar é um atendimento mais humanizado, em todas as frentes, assim. O que a gente puder trabalhar para humanizar o atendimento, seja na escola, seja no posto de saúde, seja na recepção aqui da Câmara, que a gente vai convidar as pessoas para virem também, no modo geral, fazer um atendimento humanizado para que a gente também, daqui 4 anos, por exemplo, indiferente qual que vai ser a caminhada da gente, vai seguir na política, Sim. vai sair, enfim, as pessoas, no teu tempo, a gente conseguia ter um atendimento legal, a gente tinha um retorno. Então, na área pública é essa, né, no atendimento mais humanizado e dentro das comunidades, criar oportunidades, política pública de oportunidade, porque se a gente fazer esse papel, a gente vai conseguir trazer essa gurizada aí para que consigam, né, ter um futuro melhor. Porque hoje, principalmente quem mora em vila, sabe, tem um monte de sonho que hoje não estão entre nós, né? Muitas vezes esses sonhos estão enterrados por ausência de política pública, na minha opinião, né? Sim. Então vai ser isso que a gente vai lutar. Muito obrigado. Obrigado, Nico. Obrigado. Mais uma vez aí, agradecemos a gentileza pela participação dos vereadores Eliton Ávila e Ico Hemming e da jornalista Daniele Souza em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido na nossa grade de programação e, além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal próprio no YouTube, na página do Facebook e em nossas redes sociais, @CâmaraNH. Até o próximo encontro.